Bom dia, galerinha. Estamos aqui em mais uma aula trabalhando a questão da circunferência, seus elementos aqui trabalhados agora nesse capítulo 10. Bom, pessoal, hoje nós vamos conhecer as posições relativas de uma reta à circunferência. Isso é muito importante. Bom, observe aqui o seguinte, nós temos três tipos de retas aqui, certo? Elas têm uma distância até o centro, e isso aqui é muito importante para classificá-las e entendê-las, que tipo de retas são essas. Bom, observe aqui o seguinte, observe que nós temos o centro da circunferência, essas retas aqui são retas perpendiculares, ou seja, cada uma dessas retas aqui forma um ângulo de 90 graus, tá certo? Agora observe o seguinte, o que é o raio, professor? O raio, lembrando, é um segmento de reta que parte do centro até a extremidade da circunferência. Então você vai ter o raio aqui e você vai ter a distância da reta. A distância da reta vai do centro até a reta, tá certo? Então é importante você diferenciar isso. Bom, então vamos aqui à classificação. Essa reta aqui, observa o seguinte, ela toca em dois pontos na circunferência. Ela toca no ponto A, certo? E ela toca no ponto B. Bom, uma reta que toca dois pontos na circunferência, essa reta é classificada como uma reta secante, tá certo? Então, o segmento AB aqui, ou a reta AB, você que pode escolher aqui, eu vou colocar a retazinha AB, representa uma reta secante. E o que é uma reta secante, professor? É uma reta que toca em dois pontos na circunferência. Então, classificado como uma reta secante, tá certo? Ok? Nessa reta secante, você vai ter a distância. A distância vai ser do centro até a reta. Então, você tem a distância aqui, ó. Então, a distância vai ser do centro até a reta. Agora, é importante lembrar que o raio, nesse caso aqui, esse raio vai do centro até a extremidade. Então, você tem o raio aqui, tranquilo? Bom, o que você pode classificar também, nesse caso da reta secante? Que o raio aqui, olha, que o raio, ele é maior do que a distância. Ou a distância, certo? É menor do que o raio. Tranquilo? Então, é importante lembrar isso aqui, certo? Então, observe, a distância vai do centro até a reta. E o raio vai do centro até a extremidade, na reta secante. Observe agora essa outra reta aqui, ó. Essa outra retinha aqui, ok? Se você observar, ela toca em um ponto na circunferência. Eu vou colocar aqui o ponto C, tá certo? Então, toca em um ponto. Como essa reta toca somente em um ponto, ela é classificada como uma reta tangente à circunferência. Então, o que é uma reta tangente à circunferência, professor? É aquela reta que toca somente em um único ponto. Bom, agora observe o seguinte. Observe que a distância vai do centro, né? Vou pegar daqui, ó. Então, aqui vai ser a distância, certo? E outra coisa interessante é o raio. Nesse caso aqui, da reta tangente à circunferência, o raio tem a mesma distância do Dzinho aqui. Então, isso quer dizer que na reta tangente à circunferência, o raio ou a distância é igual ao raio, certo? Ou o raio é igual à distância. Ok, pessoal? Isso na reta tangente. Tranquilo? Outro caso que nós temos aqui é a reta que não toca em nenhum ponto na circunferência. Dizemos então que é uma reta externa à circunferência. Então, essa reta aqui é uma reta externa à circunferência, porque não toca em nenhum ponto na circunferência. Na reta externa, você observa que daqui, olha, até o centro dela, você vai ter a distância, certo? Ok? E do centro até a extremidade, que nós já conhecemos, nós vamos ter aqui o raio. Nesse caso, da reta externa à circunferência, a distância vai ser maior que o raio, certo? Então, vou colocar aqui, ó. Então, nesse caso, a distância será maior que o raio, tranquilo? Ou o raio menor que a distância, certo? Então, essa é a classificação em relação à posição de uma reta à circunferência. Nós temos também o ponto, certo?
o ponto em relação à circunferência, você vai ter o ponto contido na circunferência, você vai ter o ponto externo, né? Você vai ter um ponto interno e assim sucessivamente. Mas aqui agora nós estamos classificando em relação às retas. Bom, gente, agora observe aqui esse caso. Bom, se de um ponto externo, aqui ó, um ponto P externo à circunferência, certo? Esse pontozinho aqui, traçamos aqui, olha, dois segmentos, o segmento PA e o segmento PB, tangentes a essa circunferência, esses segmentos aqui são congruentes, ou seja, mesma medida. Então, isso quer dizer que PA, o segmento PA, será congruente ao segmento PB, ou seja, mesma medida, ok? Então, isso aqui é importante. Então, a partir de um ponto P, se você traçar dois segmentos tangentes, lembrando que os segmentos tangentes são segmentos que tocam em um ponto na circunferência, você aí tem dois segmentos congruentes. Para calcular o valor de A, então você vai dizer que 4A menos 1 é igual a 1 menos A. Tá certo? Ok? Bom, então agora observe o seguinte. Você vai aplicar o princípio aditivo, é uma equaçãozinha. Então você tem 4A, certo? Aqui, ó, negativo, mais A é igual a 1 mais 1. Tá certo? Ok? Então, nesse caso aqui, nós temos 5A é igual a 2. A vai ser igual a 2 dividido por 5. Então, o valor de A vai ser igual a 0,4, certo? Ok? Certo, pessoal? Então, espero que você tenha compreendido aqui essa aula, a classificação e as posições relativas de uma reta à circunferência. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? 1 Pedro 1,15 diz: como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Que o nosso procedimento agrade o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima aula.